Olá, seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra, um programa dedicado ao estudo de todos os livros da Bíblia. O propósito de nossos estudos é ajudar você a aprender a aplicar a Bíblia na sua vida. Iniciamos com o livro de Gênesis e já estamos nas cartas de Paulo, no Novo Testamento. Hoje iniciaremos o estudo de 3 cartas conhecidas como cartas pastorais de Paulo, escritas para homens a quem ele estava treinando para serem pastores ou para igrejas que ele tinha plantado e das quais cuidava. A Timóteo tinha sido dada a responsabilidade de cuidar da igreja em Éfeso. Hoje iniciaremos o estudo das 2 cartas que Paulo escreveu para Timóteo e uma carta que ele escreveu para um homem chamado Tito. Os versículos que vocês ouvirão agora estabelecem o tom dessas cartas. Escrevo-lhes essas coisas, embora espere ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifesto em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Estes 3 versículos encontrados no capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo são considerados os versículos-chave de 1 Timóteo. As 3 cartas que passaremos a estudar, 1ª e 2ª Timóteo, e a carta a Tito, pertencem a outra divisão das cartas de Paulo, chamadas de epístolas pastorais, porque são dirigidas a 2 pastores, homens que Paulo tinha recrutado, disciplinado e treinado para serem pastores. No estudo destas 3 cartas pastorais, farei uma coisa que nunca fiz antes. Os livros da Bíblia não foram organizados na ordem em que foram escritos, e sim de acordo com seu conteúdo. Livros da lei, livros históricos, livros poéticos, e assim vai. Temos seguido a ordem da Bíblia em nosso estudo, mas agora que chegamos às cartas pastorais, eu quero fazer algo diferente. Paulo escreveu 1 Timóteo e a carta a Tito quase ao mesmo tempo, e estas 2 cartas são muito semelhantes. Preso pela 2ª vez nas masmorras de Roma, Paulo escreveu a 2ª carta a Timóteo, que contém suas últimas palavras. Esta carta foi escrita sob circunstâncias muito duras e difíceis. Podemos perceber o peso das últimas palavras de Paulo. Para sermos mais produtivos, gostaria de estudar a epístola de 2 Timóteo por última. Portanto, a ordem que seguiremos agora será 1 Timóteo, depois Tito, depois a curta carta a Filemon, que vivia em Colossos, e para finalizar o estudo das cartas de Paulo, estudaremos a chamada 2ª carta a Timóteo. Timóteo e Tito, para quem essas cartas foram escritas, foram pastores estrategicamente colocados por Paulo para plantar e pastorear igrejas. Timóteo foi designado pelo apóstolo Paulo para ser o pastor da igreja de Éfeso. Já Tito foi mandado para a ilha de Creta, para a igreja daquela ilha, uma igreja difícil de ser plantada e também difícil de ser pastoreada. Lendo as cartas para Timóteo e para Tito, percebemos 2 personalidades bem diferentes. Fica evidente que Timóteo era jovem, uma pessoa extremamente carinhosa e movida pela compaixão. Paulo o exortou a não ser tímido, mas para ser ousado e anunciar Jesus Cristo. Paulo também o aconselhou a não beber somente água, mas tomar também um pouco de vinho, por causa do estômago e de suas frequentes enfermidades. Isso nos leva a concluir que Timóteo era um jovem fisicamente fraco, com uma saúde frágil. Timóteo foi um homem cheio de amor, e por causa do seu amor pelos outros, Paulo o colocou como modelo. Pastores jovens, sensíveis, atenciosos e amorosos geralmente pagam um preço alto com sua saúde física para pastorear seus rebanhos. Apesar do alto preço que geralmente pagam, esses pastores são muito frutíferos e eficientes na Igreja de Jesus Cristo. Em Filipenses capítulo 2, Paulo falou sobre os padrões daqueles que vivem em Cristo. Depois de falar sobre a filosofia e a paixão para viver em Cristo, Paulo apresentou padrões de pessoas que viviam nele. Paulo apresentou Timóteo como exemplo e falou que estava o enviando porque não conhecia nenhuma outra pessoa que tivesse tanto amor e quisesse tanto o bem da igreja como Timóteo.
Paulo apresentou Timóteo como exemplo de pastor amoroso e atencioso. Esse é o perfil da personalidade do pastor Timóteo que podemos captar pelas cartas de Paulo. Timóteo também devia ser um pouco tímido, uma vez que Paulo precisou exortá-lo a ser mais agressivo e ousado. O pastor Dick Woodward, o autor dos estudos aqui do Encontro com a Palavra, se identifica com Timóteo porque ele também era tímido quando iniciou seu ministério. Ele era tão tímido e se expressava com tanta dificuldade que uma vez uma senhora perguntou se ele tinha problemas mentais. Ele ficou vários anos preso e limitado pela timidez, até que o Senhor o trouxe para fora, através de uma experiência espiritual. Ele estudou psicologia porque percebeu que tinha complexo de inferioridade. Depois de estudar psicologia por vários anos, descobriu que o seu problema não era nada de complexo. Ele era inferior mesmo. Por isso, estudar psicologia não ajudou em nada. Foi necessário o milagre do Espírito Santo para superar aquele sentimento de inferioridade. O pastor Dick se identifica com Timóteo por causa das exortações que Paulo lhe deu. Quando ele era um jovem pastor, costumava ouvir as mesmas exortações do seu pastor. Bom, talvez você também se identifique com Timóteo nessa questão da timidez, hein? As cartas de Paulo também nos revelam o perfil de Tito, que era uma pessoa diferente de Timóteo. Tito era mais velho e aparentemente mais maduro e estável. Podemos afirmar isso pelo que Paulo lhe escreveu. Paulo não exortou Tito com respeito às suas frequentes enfermidades, nem o encorajou a ser mais agressivo. Podemos afirmar que Tito era mais maduro por causa das incumbências que recebeu do apóstolo Paulo. Quando Paulo escreveu aos Coríntios apresentando todas as soluções para problemas que a igreja enfrentava e fazendo todas aquelas repreensões por causa dos problemas carnais da igreja, ele mandou a carta através de Tito. Isso significa que Tito tinha que representar Paulo e explicar, interpretar, aplicar e defender tudo o que estava escrito na carta que ele estava levando. Você gostaria de ser a pessoa escolhida para levar, explicar e responder todas as perguntas para a igreja de Corinto? E ainda, lidar com todos os problemas que surgiriam daquela carta? Paulo deu essa tarefa para Tito, que deve ter sido um homem temente e fiel a Deus. A segunda carta de Paulo aos Coríntios também foi mandada através de Tito. A imoralidade dos coríntios era tão famosa que entre os gregos havia um ditado que todos usavam: viver como viviam em Corinto, o que significava ser extremamente imoral. Paulo demonstrou ter muita confiança em Tito quando o enviou como seu embaixador para a igreja de Corinto. Paulo foi estratégico ao colocar Tito na ilha de Creta, um lugar muito difícil para se plantar uma igreja. Os cretenses se destacavam por ser um povo violento. Agir como um cretense. Essa era uma outra expressão grega, que significa emboscar o inimigo. Viver como um cretense em Creta significava viver como um animal selvagem, mentir, ser preguiçoso e só pensar em comer. Pela carta de Paulo a Tito, fica claro que alguém havia acusado os crentes de Creta de tudo isso. O povo cretense era um povo muito hostil, violento e difícil. Sem dúvida, a ilha de Creta era um lugar difícil para se plantar uma igreja. É impressionante pensar na incumbência que Paulo, como bispo, deu ao pastor Tito. Observando a tarefa que Tito recebeu, podemos concluir que ele era uma pessoa muito mais forte, velha e madura do que Timóteo. Provavelmente, Tito era a melhor pessoa que Paulo tinha para mandar para uma situação pastoral tão difícil como aquela. E nós temos muitas pessoas, muitos pastores que estão hoje mesmo, agora, pastoreando alguma igreja em um lugar difícil, em uma cidade difícil, enfim. Alguns estão, inclusive, em algum trabalho que está começando agora, assim como Tito estava, não? A relação entre Paulo e Timóteo no ministério era muito forte, como de pai e filho, e tem sido modelo para milhares de pastores há séculos dentro da história da igreja. Esta relação de pai e filho entre Paulo e Timóteo também tem sido modelo para crentes mais maduros e crentes novos, tanto homens como mulheres. Costuma-se pensar que a formação teológica num seminário
prepara o jovem pastor com tudo o que ele precisa para o ministério. Ao mesmo tempo, sabe-se que o tipo de preparo que um jovem pastor precisa ter para assumir o ministério não acontece até que acabe o seminário e ele comece a trabalhar junto com um pastor mais velho. Eu, por exemplo, trabalhei vários anos com pastores diferentes, pastores mais velhos, mais experientes. Aqueles anos com aqueles pastores foram de um valor incalculável para a minha formação. Observamos este tipo de formação no capítulo 2, versículo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo. E é fácil lembrar da referência 2 Timóteo 2:2, não é? Está escrito assim: "E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros." Este versículo enfoca um tipo de preparação imprescindível. Esse modelo de formação é o mais importante que um jovem pastor pode ter. A igreja precisa aprender um pouco com o tipo de formação que existe na comunidade médica. Um jovem médico sai de uma sala de aula para passar centenas de horas trabalhando como estagiário, residente, e tem rodízios de funções antes que lhe seja entregue um bisturi e ele comece a operar os seus pacientes. É possível que Timóteo tenha sido um dos alunos de Paulo quando ele ensinou na escola de Tirano, em Éfeso. Além de ter sido aluno de Paulo na escola de Tirano, que era como um seminário, Timóteo já conhecia Paulo de Listra, sua cidade natal, e onde Paulo foi apedrejado, dado como morto e arrastado para fora como se fosse uma carcaça de um animal. Eles pensaram que Paulo estivesse morto. Deve ter sido nesta ocasião que Timóteo conheceu Paulo, quando ainda era bem jovem. É bem provável que quando Paulo foi deixado como morto, seus discípulos tenham se reunido ao redor dele e orado. Alguns dizem que ele estava morto e que ressuscitou milagrosamente. De uma hora para outra, ele se levantou, sacudiu a poeira e voltou para a cidade para pregar outra vez. Eu admiro a coragem de Paulo. Ele era um homem com unção e carisma. Imaginem o impacto que tudo isso causou no jovem Timóteo. Paulo se transformou no herói de Timóteo. É bom termos bons heróis, né? Até o próximo programa. Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.